Excelente, pessoal. A gente aqui recebe com maior alegria o professor Luiz Orione. O professor Luiz Orione já é professor há muito tempo e hoje vai bater um papo maravilhoso sobre algo que é embrionário de todos nós, a liberdade. E eu vim aqui para ouvir, absorver todo o conhecimento, com toda a didática que eu sei que o professor tem, profundidade e maestria. Professor, seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre liberdade. Obrigado, Gabriela. E obrigado a todo mundo que está presente. Não sei se eu vou conseguir suprir tudo isso aí, viu? Vamos tentar. Né? Vamos tentar. E, assim, a live hoje, como a gente vinha divulgando, como a gente vinha trocando ideia, a gente vai entrar nessa seara de liberdade sobre duas visões, né? As visões de Burke enquanto conservadorismo e depois as visões de Bastiat enquanto liberalismo. Mas aí, o que vai acontecer? Vamos indo construindo o raciocínio juntos, né? Bem, trocando ideia mesmo, a gente troca ideia, bate papo sobre isso e vai construindo a linha de reflexão, porque realmente é importante a gente construir as bases, de ir entendendo essas diferenças de liberalismo e conservadorismo. No entanto, não faço expectativa de que vão encontrar aqui na live uma rixa, uma separação, né? Como se fosse um cisma. Olha, isso aqui define liberal, isso aqui define conservador. Por quê? Porque a minha linha de pensamento, ela é complementar. Tá? Eu não consigo imaginar a construção ao longo da história de um conservadorismo, de um liberalismo, onde haja muito mais antagonia do que harmonia. Eu vejo mais harmonia. E veja, porque é histórico, né? Vendo a construção histórica, a gente vai ver que não é uma separação tão evidente como a gente separa, por exemplo, uma direita e esquerda, um progressismo, um conservadorismo, não. Eu vejo que são muito úteis uns aos outros e vejo que esses dois, né, estão num diapasão, numa harmonia muito boa. Né? Não há que se criar, eu sou mineiro, né? Não há que se criar um Cruzeiro Atlético entre liberalismo e conservadorismo, porque é bobagem, sabe? Meu ponto de vista, né? Vejo muito mais um segurando a bola um do outro ali do que essas rivalidades. E é legal a gente ver isso aí na história, né? Também para a gente ver os desembaraços disso tudo aí, como é que veio acontecendo, mas trocando ideia. A gente trocando ideia, batendo papo, e eu sei que você é amante de ler, né? Você adora ler e está aí falando que vai aprender. De repente eu vou aprender muito mais com você. Nada, imagina, tenho certeza que eu vou aprender muito. Professor, poderia então traçar para a gente uma dinâmica histórica? De onde que surgiu essa nossa vontade de liberdade? Tá. Bom, eu vou falar para vocês numa visão da minha formação, que é História e Filosofia. Então, eu vou fazer esse traço unindo essas duas coisas, né? Uma visão histórica, no decorrer de uma cronologia, para a gente conseguindo ver como é que vão se formando os fatos, vão formando essa teoria. E daí a gente vai vendo isso filosoficamente também, nos raciocínios filosóficos disso, que são as duas áreas que eu trabalho, né? Filosofia e História, e a gente vai ver esse esquema. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é muito difícil, Gabriela, a gente bater prego em datas específicas, em fatos específicos, porque a história da filosofia não são assim, né? Não é uma matemática, né? Passando por um mais um por dois estabelecidos, e ali dá-se o resultado perfeito, né? É um desenrolar, porque são desenrolares humanos. Né? Então, impossível ser tão lógico, né? Como um pitagórico, por exemplo, gostaria que fosse. Né? Não é. Bom, se a gente pegar na história, a gente vai ver assim, então o conservadorismo surge com Burke, o liberalismo surge com John Locke, e isso na data tal, isso na data tal. Não consigo. Não consigo ver, porque liberalismo e conservadorismo não são coisas que surgem como uma teoria
né, como uma lei da gravidade que na data tal foi estipulada, e a partir dali você começa a entender esse fenômeno físico e natural. Né? Não vejo assim. Esses dois raciocínios são frutos de construção humana. Né? Eles foram teorizados, né? Como o direito diz, eles foram positivados a partir do momento dos escritos que a gente vai ter de Burke, depois de John Locke, porém, o desenrolar disso é muito maior. Sei que você adora filosofia, então a gente vê nos estudos de filosofia, a partir do rompimento dos pré-socráticos, a partir do momento que entra Sócrates, é muito possível identificar o início desses dois raciocínios. Né? Esses dois raciocínios não são raciocínios criados em assembleias políticas. Esses raciocínios são criados com o desenrolar da vida humana. Olha que interessante, a partir do momento que a gente tem a ascensão do homem em Sócrates, né? A partir do momento que Sócrates abandona um pouco aquele esquema de vamos entender os elementos que formam o mundo e tudo mais, e aquele negócio todo, e vamos entender os átomos e tudo mais. Né? Enfim, a partir do momento que Sócrates diz, bacana, beleza, muito obrigado, vocês foram super importantes, agora nós vamos entender o homem. A partir do momento que Sócrates traz o homem, né, o antropo, para o centro das reflexões dele, ali ele já começa o debate. Ali a gente já consegue identificar uma ânsia absurda que Sócrates dava na busca. Quando ele diz, quando a gente entende a busca da verdade em Sócrates, a busca da verdade é uma verdade libertadora. Né? Sócrates diz, nós vamos nos libertar de nós mesmos, da nossa pequenez. Então, nós vamos nos expandir. E a partir do momento que a gente tem essa amplitude do homem no centro das reflexões de Sócrates, a gente já começa a ver que a primeira coisa que ele tenta buscar é uma verdade, porque ele diz, a verdade vai nos libertar do que somos por enquanto. Então, essa busca da expansão humana, de se libertar até mesmo de si próprio, né, de si mesmo, dos mitos enquanto prisioneiros, né, quando Platão nos traz o mito das cavernas, dizendo, vocês estão se aprisionando. Já é a busca do liberalismo, já é a busca de um humanismo que a gente vai ver só lá no Renascimento, mas já é a busca de colocar o homem no centro de tudo, dizendo, vocês já estão presos em si mesmos, vocês não precisam nem de um terceiro para prender vocês. Vocês já são prisioneiros de raciocínios muito limitados. Então, já temos em Sócrates, já temos em Platão a caverna, né, nos trazendo sai da doxa, mera opinião, cai na episteme, conhecimento dilatado, formado, para que você, ou seja, alcance a maturidade da sua vida, uma maturidade intelectual, né? Expanda a si mesmo. Já temos aí um conceito de que o homem busca essa liberdade por essência. Né? E não que também essa busca surja em Sócrates. Ela só foi contemplada racionalmente por Sócrates. Mas é uma busca de toda a vida. Né? O homem que faz fogo, Gabriel, o pré-histórico que faz fogo, ele quer se libertar da prisão de só pode viver mediante o que o meio ambiente lhe dá. Então, a partir do momento que ele faz fogo para iluminar a noite e se proteger das feras, né, dos perigos da noite, ele já está buscando a própria autonomia do ser. Então, é da natureza humana. Né? Aqueles que acreditam numa coisa espiritual vai dizer, desde que o homem chega aqui na Terra, a centelha divina já lhe foi configurado, não sei aonde, na sua psique, mas o homem já existe para ser livre. Né? Já existe para ser livre. Então, esse arrasto de liberalismo, e depois o conservadorismo, é o que lá na frente eles vão teorizar como um direito natural, não só como direito, mas como coisa natural nossa. Né? O estudo nos mostra isso. O ser humano ele é ávido de liberdade desde o momento que ele coloca os pés aqui e começa a fazer conexões mentais assim mínimas. Já começa, então, desde o fogo, passando pelos filósofos. Depois Aristóteles vai tratar isso tão bem, né, da expansão do homem, né, quando ele vai dizer busca sua excelência, quando ele vai entra o conceito do ar eterno, né, seja mais que isso, busca sua excelência, se expanda. Então ele vai já vai teorizando tudo isso, né? Já vai colocando o homem naquela fagulha assim, você pode muito mais porque você é mais. E os seus limitantes, né, sejam os seus fantasmas internos ou aqueles externos, é que te faz ser pequeno, é que te faz ser quase nada. Né? Sai da caverna, e a saída da caverna para buscar a luz, Platão foi tão perfeito que ele vai dizer,
vai te doer, seus olhos não vão aguentar de primeira, não olhe para isso com tanta fixação, né? Comece olhando pelas sombras, das árvores, das águas, e devagarzinho você vai entender que você é dali, e não lá de dentro, né? E aí você vai se integrar naquilo ali. E isso que é o bonito do liberalismo, né? É quando você descobre, na verdade, que você não refém de sistema. Você não é dali, você não é da caverna, você é lá de fora. Então, Platão foi tão genial que ele já teorizou para nós o que viria a ser descoberto anos séculos depois, que as coisas vão acontecendo gradualmente, porque nós vamos tomando a consciência da liberdade gradualmente. Quando a gente vê pessoas que atacam os ideais da liberdade, é preciso também a gente assumir uma postura um pouco de calma e compreensão, de empatia, porque o Platão já falou isso. Vai doer, e não é só naquele momento, né? 2 milênios depois, ainda dói para algumas pessoas. Então, calma, as pessoas vão entender que com liberdade é melhor, que ainda dói, liberdade é um negócio dolorido, difícil, né? E atacada, mas aos poucos a gente vai chegar lá, né? E mal interpretada, né, professor? Totalmente mal interpretada. A liberdade, hoje em dia, ela tem sido interpretada como libertinagem. A liberdade não é a ausência de regras, né? Pelo contrário, né? A liberdade, ela somente se subjaz com o mínimo de regras, regras morais, se a gente vai buscar lá em Platão, né? E isso é sensacional. Adorei essa similitude aí, e essa analogia com relação à caverna, porque todo dia, no exercício diário, nós saímos dessa caverna interior que nos embaça a vista. Certa feita, não vou saber agora dizer em qual livro, mas é algo ligado ao budismo, os homens, eles ultimamente conseguem ver as sombras e só enxergam sombras porque a luz era para passar através de nós e nós nos tornamos opacos. E essa opacidade a gente pode entender como qualquer tipo de obnubilação, né? Qualquer tipo de embaçamento do que é uma verdade, e a verdade dói. O que é liberdade? Ser livre dói, porque vai trazer responsabilidades também. E estou adorando a explanação, professor. Estou adorando. Gostamos. Exatamente, cara. A liberdade é assunto assim, máximo do ser humano, né? Porque contempla aquilo que nos é mais caro, né? Desde vida, aqueles que amamos, enfim, a nós mesmos, aos outros, e aquilo que nos tem, que mora interno a nós, né? Então, sempre foi buscado, né? A escravidão, né? Como a gente vê a escravidão, o assassinato, o frio, sempre nos causou repulsa, né? No nosso íntimo, né? Sempre nos causou, né? Começamos a fazer fogo porque o lobo que rapta, por exemplo, uma criança do bando de homens e rapta para comer, aquilo dá um impacto muito grande, né? O homem não tinha ainda a consciência moral, mas ele já conseguia ver nessa situação, por exemplo, de perder alguém, algo dolorido. Não era comum, como um animal que se perde no bando, um filhote que não vingou, não sobreviveu. Nós já estranhamos isso, né? Criamos mecanismos de defesa, né? Começamos a habitar as cavernas porque isso nos doía, porque isso nos é caro, né? Nós temos consciência muito acima dos animais, né? Então, esse valor já começa para nós de uma maneira latente desde sempre, né? Então, desde sempre, passando pelos filósofos clássicos da Grécia, né? Século 6, 5, a gente vai ver isso antes de Cristo. A gente avançar, a gente chega, por exemplo, em 1215, a Magna Carta da Inglaterra. Eu vou te falar assim, eu tenho uma predileção muito grande pela história da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eu gosto muito, né? Apesar dela ser detonada nas escolas, né? Nossa, quando você fala que você gosta dos Estados Unidos, é tudo de ruim, né?
Mas eu gosto muito da história da Inglaterra, da história dos Estados Unidos. Admiro muito esses países, né? Obviamente que não com uma ideologia de idolatria, né? A gente consegue reconhecer que nação é formada por homens são formados por erros e acertos. Né? Ali não é uma sucursal do céu, né? Então, mas gosto muito da história deles, porque é uma história é o início do raciocínio de colocar essa busca da liberdade, do liberalismo e do conservadorismo, posto, né, na sociedade enquanto estabelecida, né, protegida, entendida por todos. Gosto da Magna Carta, quando o rei João Sem Terra ele entra em concórdia, né, com os barões para outorgar a liberdade da igreja e começar a limitar o poder do rei. Aí, em 1215, a gente já tem o início. Olha só, isso o pau estava quebrando na Idade Média. Né? Tanto que ainda não existia nenhum conceito de absolutismo, porque o conceito de absolutismo ele precisa de esperar passar a Idade Média para refletirem sobre o que era absolutismo. Né? E eles já estavam combatendo isso. Então, o pau quebrando na Idade Média, a gente já tem os barões chegando no João Sem Terra dizendo Magna Carta Libertatum. Então, eles já trazem para assim, hey, há necessidade de trocar ideia antes de você colocar as coisas, né, de maneira efetiva no mundo, né, no nosso mundo. Há necessidade de você já começar a trocar ideia e começar a outorgar a nós, quando eles lutam pelo direito da igreja, por exemplo, e limitação, eles entendem um rei, eles já começam a entender o que os gregos falavam. Né? Os gregos falaram que o rei é humano. Né? Quando eles rebaixam um rei de ser divino para o humano, a Magna Carta também faz isso, quando dizendo, rei, há uma coisa que nos é cara, que se chama fé. Expressão de fé, isso é humano. Tá? Então, a Magna Carta deve garantir isso. E eu não quero, né, os barões estão dizendo, e nós não queremos que você diga tudo bem, nós queremos que você assine tudo bem. Então já começa ali os contratos, já começa a haver ali um esquema contratualista, né, que depois o Hobbes vai trabalhar isso de uma maneira mais exaltada, né? Mas, enfim, essa Magna Carta já serve para nós, para nos alertar o seguinte, os ingleses já entenderam isso. Né? Que esta questão da liberdade de expressão religiosa, de ser aquilo que você quer ser, é muito caro ao ser humano. Né? Vale muito. Vale, inclusive, peitar um rei. E colocar o rei no seu devido lugar. Né? Um rei enquanto instituição humana. Né? Não idolatrada, como foi idolatrada, por exemplo, os egípcios, né? Que entendiam o rei enquanto o rei, no caso, o faraó, né? Mera denominação, entendia ele como não uma figura divina, mas como o próprio divino. Ele não representava Deus, ele era Deus. Então, imagina, você está andando e vê o seu Deus. Né? O seu Deus mora umas 3 ruas ali para baixo. Então, é um negócio muito doido nessa concepção da divindade que os ingleses vão lá e corta e diz, você é humano. Inclusive, nós estamos aqui de gente para gente trocando uma ideia aqui nessa carta aqui, porque nós não vamos te apoiar, caso você não queira. Eu já demonstro ao rei essa relação, ela não se vai se dar mais pela mitologia, enquanto homem divino, né? Que depois, olha, imagina, depois, muito tempo depois, lá, eles vão... O Maquiavel, 300 e tantos anos depois, já discutir, né, sobre a questão do poder régio, da divindade, enfim. Os ingleses já foram práticos. Isso é gente. Isso come e morre. Então, vamos dar o devido lugar para todo mundo. Cada um senta na mesa no seu lugar e vamos trocar ideia. Então, isso vai também, tempos depois, lá no século XIV, até o século XVI do Renascimento, o que o homem faz? O homem atravessa a Idade Média voltando a ser um sujeito dependente de explicações mitológicas, né? Muito apegado nas concepções divinas, portanto, colocou o cérebro em stand-by, né? Praticamente não se usou, né? E só no Renascimento é que eles vão fazer o retorno à Antiguidade Clássica, né? Principalmente o retorno a Aristóteles, né? Aristóteles colocando, mano, volta a colocar o homem no centro de tudo, que vai colocar o humanismo, né? O humanismo não no sentido, vamos dizer, caridoso, né?
mas humanismo no sentido do antropocentrismo, né? Que era essa filosofia. Então, vamos embora falar de racionalismo, de natureza, de ciência, do homem enquanto centro e autor das suas próprias coisas. Isso aí já começa a abrandar a mística, né? Os dogmas, as místicas. Né? Os ingleses viram isso. O rei come, o rei dorme e o rei morre. Não vem com essa de dizer que ele é um troço diferente de nós. Né? Mas não há também a ambição de destruir a figura do rei. Há a tendência de colocar balizas para que a figura, a instituição da monarquia comece a ser operada de uma maneira racional, né? Objetiva, de bom senso. Né? Então, isso já nos mostra também o conservadorismo. A partir do momento que os barões procuram o rei João sem terra, não para guilhotinar, mas para negociar, eles entendem a importância do rei, da liderança. O que eles não entendem é, por enquanto, essa desarmonia no uso do poder, que é imoderado e dogmático. A carta do rei João sem terra é um estalo de liberalismo maravilhoso. Perfeito. Perfeito, professor. E passando por essa Magna Carta Libertatum, tô rouca. Essa Magna Carta Libertatum, a gente vai ter depois os contratualistas, já que o professor falou, nesse sentido de conservação, a gente já vê que a ideia de liberdade, ela tem íncita a responsabilidade de conservar para ser livre. Porque romper com tudo não traz a liberdade, traz a libertinagem. Né? Uhum. Quando nós vamos preservando instituições que devam continuar, como o professor falou, houve a separação do divino e do que é rei humano, o antropocentrismo, mas sem excluir o divino, mas não unindo. Ele está buscando realmente conservadorismo. E isso tem a ver também com os contratualistas. Aí a gente pode já adentrar, então, Hobbes, Rousseau e Locke. E qual seria a ideia de liberdade dentro desses três contratualistas? Porque os três também enxergavam a liberdade, mas cada um deles dava uma justificativa. Uhum. Se a gente pegar um tempo um pouco antes, se a gente pegar, por exemplo, o que é bacana nessa cronologia? O que é legal nessa cronologia eu não sei se tem aqui na live assistindo a gente protestantes, mas o protestantismo é, para nós, um dos maiores ganhos liberais e conservadores que já existiu. Né? O protestantismo, Lutero, assim, eu sou apaixonado por Lutero, porque Lutero ele deveria estar incluído nos raciocínios tanto liberais quanto conservadores. Porque Lutero, a partir do momento que ele faz a reforma protestante, ainda em 1517, né? Ou seja, finalzinho de Idade Média, né? A hora que a gente está deixando o final da Idade Média, quando o Lutero encaminha essa carta, né, para o arcebispo de Mainz, ele, de novo, ele faz muito semelhante ao que, quando você diz os contratualistas, a gente imaginar que os barões da Magna Carta são contratualistas, né? Ele começa a fazer um contrato com o Papa, com o Leão. Ele nunca teve intenção de, por exemplo, destruir a igreja. O que ele propunha nos debates, nas teses dele, era dizer, assim como os barões encaminharam a carta ao rei João sem terra, eu estou te encaminhando também, no caso do Papa, Leão, você não está sabendo fazer, você não está sabendo ocupar esse cargo da maneira, nem no bom senso humano, e nem no que a letra da sua lei, no caso a Bíblia, pede. Né? Houve um afastamento brutal do cristianismo primitivo, né? Aquele cristianismo que Paulo diz muito bem, né? Naquela casa, quando ele narra na passagem, na escrita dele, aquela casa de passagem que todas essas ambições, ele vai mostrar, não é assim. Vocês se afastaram do ideal,
e precisa fazer uma reforma. Uma reforma, o que se espera da reforma? Né? Liberdade da mensagem. Então, olha de novo o ser humano dizendo, centralizadora do poder, dizendo, não é assim que é para exercer o poder, nós queremos a liberdade de interpretação de texto. Nós precisamos entender de uma maneira como ele está escrito, inclusive recomendando o livre-arbítrio, né? Nos dê a possibilidade de ler na nossa língua, de entender o que precisamos de entender. Então, naquela época, a ideia de Lutero era tirar a imagem, né? Tanto a imagem quanto o comportamento de um Deus que era um Deus aristocrata, burocrático. Deus era burocrático demais, era em latim, era difícil, era ruim. Não havia justificativa para ser religioso, não ser pelo medo do inferno. Então, era esmagador, né, ser cristão naquela época. Né? Então, o que o Lutero traz para nós é incrível, Gabriela, no sentido de dizer, me dê a liberdade, depois lá na frente, que ele vai dizer, não tem jeito de conversar com vocês, vamos ter que fazer uma religião nova. Então, quando ele parte para isso, ele está dizendo, cara, me dá a liberdade de ser o que eu quiser, de novo, né? Me dá a liberdade, me dá a possibilidade de ter liberdade. Inclusive, nós devemos a Lutero a possibilidade não de ser protestante, mas de ser qualquer coisa, inclusive ateu. Nós devemos isso a Lutero. Né? Lutero para nós, se você for católico, espírita, se você for budista, tanto faz, né? Repouso nos ombros de Lutero a possibilidade, inclusive, de dizer eu odeio qualquer religião e não sou religioso. Sendo que, para isso, você vai ser, por exemplo, punido, preso, né? Ou odiado numa sociedade, porque nós já conseguimos com Lutero esse exemplo, né, enquanto ele buscou o liberalismo, ele também buscou o conservadorismo, dizendo, eu não estou querendo destruir a igreja, tampouco a Bíblia, nada disso. Então, eu estou querendo trazer a liberdade para ela, né, a tradução. E é muito doido, cara, que, olha como é que é interessante. A reforma protestante deve muito a Gutenberg, porque pela prensa de Gutenberg, Lutero conseguiu passar na frente dos monges copistas, né, que faziam cópias das Bíblias em latim, mas na mão, nos mosteiros, né? E o Lutero mandou prensa nesse negócio, difundiu as teses dele. Há relatos de historiadores que, dentro de 60 dias, essas teses dominaram a Alemanha, que ela foi traduzida, e depois dominaram grande parte da Europa. E os barões acharam aquilo maravilhoso. Falaram assim, peraí, cara, você está pregando que a gente pode ter liberdade? Cara, a liberdade sempre conquistou. Né? Sempre foi um ponto. Eles viram assim, principalmente pelo lado prático, né? Quer dizer que eu não vou ficar pedindo benção toda a vida para o Papa, né? Eu posso fazer o que eu quiser? Pode, cara. Manda ficha aí. E principalmente depois, né, com Calvino, né, que estava lá na França sofrendo perseguição, ele compra a ideia do Lutero e vai para a Suíça. E é interessante que lá na Suíça o Calvino cresce tanto que forma dali o centro da reflexão de liberdade, do capitalismo, da liberdade em empreender, porque ele vai dizer que não tem problema nenhum você ser rico, isso não te traz um inferno, ao contrário, né? Aí ele joga um pouquinho de utilitarismo, né? Ó, se você for muito rico, mas você usar a sua riqueza de bom modo, manda ver, cara, você vai ganhar o céu, aí você fica tranquilo, a sua nação te pertence. Inclusive, ele coloca a inclinação ao trabalho como uma pista de que essa pessoa nasceu para ser salva, né? Então, é muito doido, porque quando a gente pensa, Gabriel, que são essas pessoas, luteranos e calvinistas, que entram nos barcos e vão povoar os Estados Unidos. É esse o raciocínio americano. Né? Daqueles antigos perseguidos que ganharam a liberdade com muito custo, vão povoar uma outra colônia e de lá eles dizem, não aceitamos menos do que a liberdade que a gente sempre buscou lá no continente. Então nós vamos povoar isso aqui com os quakers, né, que vão para lá. Enfim, é muito legal a gente ver que a ideia da liberdade sempre esteve presente. Ainda muito antes dos clássicos, né, de Locke, Adam Smith e tudo mais. Verdade, verdade. E é interessante que o professor falou sobre os Estados Unidos, a gente já vê a própria ocupação, né? Teve lá os puritanos, né? E a forma de ocupação, a forma com que eles reivindicavam maiores liberdades,
tem muito a ver com o próprio desenvolvimento dos Estados Unidos. Você vê a parte do Texas, aqui a parte do Sul é totalmente diferente do desenvolvimento que teve a parte do Norte, né? E tudo está ligado à ideia também de liberdade, dessa expressão, né? É muito doido, né? Quando eles saem da Inglaterra, né? Engraçado que é muito doido, né? Porque depois que a Inglaterra se torna anglicana, né? E aí ela volta a ter o absolutismo na religião, né? Tanto na religião quanto na monarquia em si, né? Quando eles são perseguidos e eles vão para lá, para os Estados Unidos, né? Fazer essa vida nova, né? Essa tentativa nova, né? É muito doido porque na travessia, né, há o Mayflower Compact, né, que eles assinam. É muito doida a história do Mayflower Compact, ainda existe uma cópia desse contrato, que se dá da seguinte maneira: quando eles estão, os peregrinos, né, que eram, como se fosse os puritanos, né, como eram chamados os calvinistas na Inglaterra, né, quando os puritanos estão indo para lá, não só puritanos, mas assim, também, também uma coisa interessante é que a história dos Estados Unidos, essa povoação dos Estados Unidos, como, que coisa bonita, né? Foi só gente bacana para lá. Não, de jeito nenhum, né? Foi órfão, prostituta, todo quanto é tipo de gente esquisito desse mundo foi para lá, bandido, expatriado, enfim. Até porque a lógica nos pede para pensar assim, que imagina você, nobre na Inglaterra, vou para os Estados Unidos. Nunca. Fazer o que lá? Eu já sou nobre aqui, já sou bom aqui, então assim, foi o que não tinha raiz lá na Inglaterra. Foi. E esses perseguidos. E nessa travessia, eles fazem o Mayflower Compact, se não me engano, o Mayflower é o nome do navio que eles estavam lá, um dos navios. E essas pessoas assinam dizendo, ali eles já começam a redigir um modelo da colônia. Como é que vai se dar essa colônia, né? Se dá esse modelo nesse pacto, né, nesse contrato entre eles, dizendo que haverá liberdade das primeiras coisas que eles colocam. Haverá liberdade religiosa, haverá liberdade da prosperidade, porque são calvinistas, né, são puritanos. Haverá liberdade de ser o que quiser, sabe, de construir vida nova, de fim de absolutismo, né, até porque o início da colonização dos Estados Unidos começa lá na a Elizabeth I, né? Tendo que a primeira colônia se chama Virgínia, em homenagem a ela, que era chamada de Rainha Virgem, né? Então, quando eles chegam lá, cara, assim, cortar o cordão umbilical mesmo, sabe? É dizer, cara, valeu, foi massa, né? Beijo no livro, não me enche mais o saco, né? Não me enche mais o saco, me deixa quieto. E desculpa o parênteses, mas eu acho tão massa a história dos Estados Unidos, que é o seguinte: o dia de ação de graças nasce um ano depois, né? Quando eles estão fixados nas colônias, um monte de gente morre no primeiro ano, um monte de gente. Um inverno rigoroso, né? Trópico, né? Desculpa, eles estão na parte norte, então um inverno muito rigoroso e muita gente morre. Não havia muita maneira de produção, enfim. Doença, frio e fome faz com que essas pessoas morram. Aqueles que sobrevivem, né, comemoram. Né, comemoram que estão vivos, o primeiro ano de vida deles lá. Então, eles fazem esse dia de ação de graças também porque eles tentaram nos Estados Unidos uma espécie de comunismo. Eles também fizeram a tentativa da vida comum lá. Tudo era de todo mundo. Tudo era de todo mundo. Quando eles viram que era uma baita de uma furada, e aí eles começaram a dividir como se fossem glebas, como se eles fossem posteiros. Dividiu e começou a cada um tocar a sua vida, tocar o seu barco, e aí eles começaram a ter prosperidade, vindo que esse era o modelo certo. E aí aqueles que não conseguiam, eles não precisavam se preocupar, porque havia o sentimento da fraternidade. Então, olha que interessante o começo americano, né? E isso vai moldar a sociedade americana de uma maneira irreversível, né? Que esse é o americano, né? O cara do it yourself, vamos para cima e vamos embora e se encher o saco. Big stick, né? A gente mete o cacete mesmo. Mas tem muitas vantagens, né? É muito bacana os Estados Unidos. Eu também acho. Só para não deixar passar, professor, a gente tem aqui um amigo que fez uma pergunta
Aliás, amigo que está acompanhando lá de Portugal, seu amigo, o Alexandre Constantino. Boa noite, Alexandre. Querido, ele escreveu o seguinte: caríssimo irmão, haveria um paralelo desse pensamento quando estava falando lá do liberalismo lá no início, né, da liberdade, 1215. Paralelo deste pensamento nos dias atuais. Por exemplo, a revolta da população contra a quarentena obrigatória imposta pelos governantes, mesmo sendo algo bom e necessário. Obrigada, Alexandre. Professor, acha que seria um paralelo? Tem. Abração para o Alexandre, né? Esse irmão que está lá em Portugal. Sim, tem. Você estudou em Portugal, né? Estudei, mestrado. Exato. Que legal. Na fase da dissertação. Muito bom. Cara, Alexandre, a Gabriela é até muito mais preparada para te dar essa resposta, porque como você opera no direito, houve excessos ridículos, né? Ridículos. Como, por exemplo, você leva multa se estiver andando no carro sozinho, sem máscara. Cara, sabe? Peraí. Se você justificar, não vai entrar nas lojas sem máscaras, não vai andar... Cara, tá, eu entendo a preocupação. Entendo. É um negócio meio desconhecido, todo mundo está em pânico, não há muito estudo desenvolvido. Tudo bem, né? Pegou todo mundo de calça curta. Beleza, tá bom. Agora, multar porque eu estou dentro do meu carro sem máscara, aí você já está abrindo precedente. Precedente para quê? Justamente para essa revolta. Né? Você obrigar, por exemplo, teve cidades que, quando os governos autorizaram os governadores e prefeitos a legislarem sobre isso aí, tomarem as próprias rédeas. Legal, porque do ponto de vista regional isso é muito bom. O Brasil é muito múltiplo, né? Tem cidades que estourou o Covid e outras cidades não. Então foi legal essa autonomia. Agora, também abriu porta para bizarrices do ponto de vista de uma cidade, de uma pista de caminhada, não lembro a cidade agora, acho que era no interior de São Paulo. Você só podia ir, você não podia fazer caminhada indo e voltando, só podia fazer caminhada numa via, em um sentido. Assim, cara, mas... Ah, beleza, aí se eu quiser no outro sentido, vai fazer o quê? Você vai me dar uma multa pelo meu CPF, não sei no carro? Cara, que babaquice é essa, sabe? Aqueles esquemas assim, você tem que instalar isso no seu comércio, dessa forma tal, para você funcionar. Aí você fala, legislador, eu não estou conseguindo vender nada, ainda vou ter que instalar coisas, né? Ter essa dificuldade, repassar custo para o consumidor, que já também não está conseguindo comprar. Ou seja, teve sim acesso baseado em opiniões, em eu acho. E a gente não faz política baseada em eu acho, a gente vai ver que o conservadorismo é insistente nisso, né? Não se faz política ao sabor dos gostos, né? do acho. Isso aí é criminoso. É criminoso. Você que está na área do direito, você deve saber uma centena de casos, né? De absurdos. Cada teratologia, professor, que a gente às vezes nem sabe se foi uma decisão boa esse reconhecimento da autonomia municipal, estadual, porque junto disso veio também a corrupção, o desvio de verba que era para ser para a Covid, e a gente fica horrorizado, né? Daria uma live polêmica até para falar sobre isso, seja juridicamente, politicamente. O problema do Brasil, às vezes, é o brasileiro, né? A gente, infelizmente, assim, não digo todo o povo, né? Mas, infelizmente, a gente tem essa cultura da corrupção, que é uma cultura que tem que ser desarraigada, e é muito, muito triste. A colega Sônia Farinha Fernandes está dizendo o seguinte: o Panamá regulamentou a saída dos cuidados pelo número final do documento. Só poderia sair 3 vezes por semana por 2 horas. Saída dos cidadãos. Obrigada pela participação, Sônia. Aí, professor. Essa mulher é linda, professor Sônia. Por coincidência, é minha esposa. Ela... Abrigatamos ainda mais aqui. Seja bem-vindo. A gente viu isso aí, teve uma brasileira que mora no Panamá, e ela dizendo justamente isso, né?
que regulava, você pode ser homens, mulheres, final de documento, era tudo muito regulado. O Peru também fez uma das piores quarentenas que foi registrada, uma das quarentenas mais rígidas foi a do Peru, até muito semelhante ao AI-5, né? Tinha toque de recolher, quem poderia sair, a hora que poderia sair, você poderia ser preso, né? Enfim, foi totalmente arbitrário. Foi um negócio totalmente doido. Cara, o Peru tem os piores índices de Covid do mundo. Entre eles, né? O Peru está entre os piores índices do mundo. Não funciona. São Paulo foi um exemplo muito bom disso, né? São Paulo fez uma cartilha de tudo que é errado, né? Como é que você faz errado? São Paulo, né? Proibiu o carro e liberou ônibus, né? Como carro você tem no máximo 5 pessoas, ônibus você tem 60 pessoas por palmo quadrado. Então, é loucura isso. Regulou para fechar os comércios, né? Funcionar em horários reduzidos. Gente, qualquer criança de ensino fundamental 2 consegue fazer essa matemática, né, na cabecinha. Quanto menos horário, mais pessoas. Então, assim, está errado. Né? Você podia incentivar a pessoa a abrir mais. Você podia incentivar a pessoa a ficar 12 horas aberta. Né? Você poderia fazer ações ao contrário, né? De você dividir esse público. Não, eu preciso que todo mundo concentre. Vai dar briga, vai dar tumulto, não vai achar produto para todo mundo, que tem um estouro de venda de álcool, produtos de higiene pessoal. Tudo zoado. Aí, Gabriela, a gente vê assim, por quê? Né? Por que dá errado? Por que não funciona? Porque a gente que gosta desse assunto, liberdade e tudo mais, dá falta de ar na gente. Você fica conhecido de nome, meu Deus. Por que não dá? Porque nós insistimos em políticas de opinião. Enquanto o mundo já nos mostrou políticas de resultado, enquanto os próprios filósofos, né, clássicos diziam, evoluem da opinião para o conhecimento, né, da doxa para episteme. Né? Platão bateu nisso a vida inteira, né? Sai do eu acho para dizer, com base nisso, vamos fazer assim, dá mais certo. Um exemplo, eu sou fã do Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, acho ele exemplar, o tempero do Boris Johnson. O Boris Johnson, a Inglaterra começou a lidar com a pandemia de uma maneira ruim. A Inglaterra começou a lidar com a pandemia de uma maneira meio trôpega, atropelando algumas coisas e tudo mais. E o Boris Johnson peitou isso, né? Foi para a mídia, peitou e estipulou lá que seria dessa maneira e tudo mais. Primeiro-ministro, líder do governo, foi embora. E ele errou. Ele errou. O próprio Boris Johnson pediu espaço para a mídia, e o Boris Johnson disse, eu errei, por isso, e com base no suporte de médicos, de cientistas, nós vamos fazer dessa forma e monitorar para ver se está acontecendo conforme nós imaginamos. Porque caso não, nós vamos refazer. Quem é da administração sabe, isso aí é rodar o PDCA. Né? É o planejar, fazer, checar e corrigir se a coisa não tiver... Cara, isso é ser líder. Né? Isso é ser líder. Né? Metodologia. Metodologia. A liberdade está na metodologia. Isso, e dizer, cara, não tá certo. Rapidamente ele viu isso. Né? Não tá, até porque ele também pegou Covid, né? E tratou e tudo mais. Foi muito bom ele ter pego o Covid, porque ele entendeu como é que funcionava isso aí, que não estava muito legal. E uma das coisas que eu gosto do Boris Johnson, né? Porque o Boris Johnson ele recita a Odisseia em grego. Né? O cara, ele é espetacular. Ele é espetacular. Tem até no YouTube, depois você procura o seu Boris Johnson, ele recita. Legal, o cara é espetacular. Ele é espetacular. Ele, para mim, ele é um tempero de conservador muito bom. Um tempero muito bacana de conservador. Um cara que leu Burke ao excesso, que tem Margaret Thatcher como madrinha, né, quase como uma padroeira espiritual dele, sabe? É muito bacana ver o comportamento dele. E é um exemplo de líder muito pragmático, né? E depois a gente vai ver como é que o Boris Johnson segura essa onda de conservador de uma maneira exemplar.
exemplar. Antes, a gente vai ver de como é que funcionou esses raciocínios também, para a gente chegar no estabelecimento, de fato, de um conservadorismo. Quando a gente analisa a Revolução Puritana, né, 1642, 1649, os puritanos, os calvinistas, né, entra em conflito com o Carlos I. O Carlos I era um rei muito cheio de si. Né? O Carlos I lembra muito o Luís XIV. Né? O Carlos I era cheio de si. Ele acreditava no direito divino dos reis, acreditava mesmo. Né? Ele não usava isso de migué. Não, ele acreditava que ele era divindade, que ele estava aqui em mesquinho, né? Um cara muito místico, contar isso. E usava da prerrogativa real de uma maneira assim. Ele. Quer falar? Eu ia só perguntar, o Luís XIV era tido como Rei Sol? Só fiquei na dúvida. Isso, Rei Sol era 14? Isso, 14, né? Assim, pouco vaidoso, Rei Sol. Pouco, né? Quase não tinha, quase não era desregulado, né? Então, era... O Carlos I era tão doido que o cara fazia empréstimo forçado, prendia quem dizia não colaborar com o empréstimo, para não pagar os tributos que ele estipulava, prendia, fechou o parlamento. Bom, naquela época o parlamento da Inglaterra não era um parlamento perene como é hoje, né? Ele era por convocação, tudo mais, mas o Carlos I ele convocava e dissolvia o parlamento como a gente acende, desliga e apaga uma luz. Ele não estava nem aí, né? Então, tanto que ele fecha o parlamento e governa por 11 anos, sozinho, né? Sem escutar ninguém. Durante 11 anos, ele não fez uma consulta do que ele estipulou e tudo mais. Então, estoura essa guerra civil inglesa, né? Quando a gente vai ter o Cornwall e tudo mais. E o legal é que quando estoura essa guerra contra o Carlos I, eles já pedem na Guerra Civil que haja, por causa do Carlos I, divisão dos poderes, né? Repartir. Ele queria uma reforma política, uma reforma econômica, e também uma reforma religiosa. Né? Então, essa teoria da tripartição dos poderes, lá do espírito das leis, né, o Montesquieu vai escrever em 1748, a Revolução foi em 1642. Então, com um século de antecedência, os puritanos, vindos da reflexão de Lutero e Calvino, entenderam, separa essa bagaça. Não funciona o rei ser dono da nossa religião, dono de todos os poderes. Né? Quando ele dissolve o parlamento, os puritanos já colocam essa reflexão. O parlamento não pode ser dissolvido, o parlamento tem que ser perene. Né? Então, nem aprofundando na puritana, mas ela já dá esse start para nós. Né? Ela já começa a contestar e ela desaba depois lá na Revolução Gloriosa, que a Revolução, por curiosidade, é a única revolução que o Burke reconhece como boa. Né? A única revolução, ele diz, a Gloriosa é a única boa, porque não foi preciso fazê-la. Ele diz, é uma revolução que não teve revolução. Né? Ela foi racional. Então, o Burke fala muito disso, né? de 1688. Né? Então, assim que o James II, que era o rei lá da Inglaterra, começa a botar a asinha de fora, né, para absolutismo, para perseguir protestantes, tentar impor o catolicismo, aquele negócio todo, eles vão lá e dão um chega para lá nele, né, trazem o Guilherme III, que estava nos Países Baixos, e a Maria Stuart, e coloca para eles o seguinte: vocês topam? Topam. Beleza. Então, Guilherme III de rei, Dona Maria de rainha, só que eles assinam para nós aqui o Bill of Rights. Cara, o Bill of Rights é um documento de importância muito semelhante à Magna Carta. Esse Bill of Rights, de 1689, traz para nós o fim do absolutismo inglês. Ali acabou o absolutismo, né? Porque coloca para nós, estipula em documento, né, o rol dos direitos do rei. Né? E dentre os rols do direito do rei, é muito legal porque eles estipulam a questão de propriedade privada. Né? Ele não pode expropriar ninguém. Não pode, não há justificativa para tirar ninguém da sua propriedade. Né? Isso aí, eles querem a liberdade de associação numa religião, querem a liberdade de imprensa.
Né? Olha, você vê isso, em 1688 já pediram a liberdade de publicar o pensamento, inclusive o contrário ao rei. Porque se ele achou ruim, que ele publique o pensamento dele. Então, isso é muito interessante também. Daí eu sei falando dos ingleses, porque eles já começam eles nos ensinam como é que se estipula. Não tem jeito de haver liberdade, como você falou, sem haver um contrato muito sólido, bem estabelecido, regras claras. Então, esse Bill of Rights é a base. Aliás, a Revolução Gloriosa, é a base para o espírito das leis de Montesquieu, Declaração de Independência dos Estados Unidos, depois Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão lá na França, até a Declaração de Direitos do Homem na ONU, reza o Bill of Rights. Interessantíssimo, interessantíssimo. E esses detalhes, às vezes, passam batido. Por isso que quando eu conversei com o professor e a gente estava falando sobre a live, é muito importante esse contexto histórico, entender da onde que surge, porque chegar de forma jogada, liberalismo, conservadorismo, sem entender o âmago, por quê? O que é uma ideia liberal, o que é uma ideia conservadora. Excelente, professor. Uma aula, professor. Estou aqui revivendo a história, e isso é importante, porque a gente chegue no Bastiat e saiba que não é Bastiat. E, aliás, quando eu comentei que ia fazer uma live, muitas pessoas sequer tinham ouvido falar em Bastiat. Legal. Não, Bastiat é fundamental, sabe? É fundamental porque olha que interessante, cara. Quando a gente trata desse tema, de como você falou, liberalismo e conservadorismo, a gente vai ver que ele não tem o surgimento na escrita de um livro, né, de um autor que escreveu uma obra, e isso aqui é a obra que inaugura o conservadorismo no mundo. Não. Como a gente viu que vem se arrastando, por exemplo, sobre a Revolução Gloriosa, há um detalhe na Gloriosa que ele é de fundamental importância para o conservadorismo atual. Quando os monarcas, o Guilherme e a Maria, vão assumir, de fato, serem reconhecidos como os monarcas, há duas coisas importantes. Eles assinam um documento que formaliza que eles agora são o monarca. Quem faz o documento é o parlamento. Então, a partir de agora, a gente tem, e a outra coisa é que a partir daquele momento o parlamento para sempre é perene. Ele se torna instituição do Estado do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. Então, o parlamento é o maior ganho da revolução. Porque ele dá para nós justamente esse conceito que a gente está falando de conservadorismo, de ser uma das instituições garantidoras disso, né, da ordem, né, desses contratos, o que a gente vai ver, por exemplo, quando o John Locke, eu vou chegar em Bastiat, prometo. O John Locke lá, pouco depois, no mesmo ano, né, do Bill of Rights, o John Locke, inclusive, ele teve que fugir da Inglaterra, ele foi perseguido, né, pelo poder absolutista, depois ele volta e tudo mais. Ele era, interessante da história do John Locke, é que ele era secretário do conde, eu não sei pronunciar exatamente, mas me parece que é Shaftesbury, o conde Anthony Ashley Cooper. O que tem a ver isso, ele ser secretário disso? Ele era um secretário e esse cara era um parlamentar, esse cara era da Câmara, e ele faz uma defesa que vai ter um esquema que é o seguinte, chama debate de Roos. Esse Roos, ele vai pedir a separação da esposa dele. Ele pede a separação da esposa dele no parlamento. Ele alega que já vivia, ele diz assim, já vivemos em separação de comida e de cama. Portanto, quero oficializar isso. Só que na época não tinha muito bem estabelecido para onde você corre. Se era para a igreja, se era para o parlamento, como é que vai fazer isso? Como ele era Lorde, ele pediu para o parlamento autorizar. O Shaftesbury, que o John Locke era secretário dele, vai fazer a defesa no parlamento, dizendo o seguinte, que casamento deve ser visto como um contrato civil.
Professor, vai acabar em 20 segundos. Vamos começar uma outra? Vamos Pode, começar aí, uma outra? beleza. É. Pessoal, encontrem a gente aqui mesmo.